Eu quero te dar as boas-vindas para o nosso novo curso da Escola Bíblica. Nesse curso você estudará comigo a respeito do Evangelho segundo Marcos. Serão 2 aulas, essa primeira é referente a um panorama histórico e teológico daquilo que envolve o Evangelho de Marcos, e na próxima aula nós entraremos em detalhes a respeito do ensino de Jesus Cristo, que é muito bem detalhado nesse Evangelho. Os outros evangelistas vão comentar, mas especificadamente Marcos vai ter algumas pérolas que nós precisamos entender. Mas o convite para essa primeira aula é você se debruçar esses poucos capítulos que iniciaram a trajetória dos evangelhos na Bíblia. Marcos foi o primeiro a escrever a respeito de Cristo, e eu já quero te colocar algumas questões. Você sabe quem foi Marcos? Quem foi João Marcos? Você que está começando a assistir essa aula conosco, será que Marcos foi um apóstolo? Será que Marcos seguia algum apóstolo? Será que Marcos está na Bíblia, nos evangelhos realmente? Ou foi alguém só que escreveu depois a respeito de Jesus Cristo? E da onde veio esse termo evangelho? Então tem muitas coisas que nos envolvem e que, apesar de ser o evangelho mais simples escrito, o Evangelho de Marcos traz muitas preciosidades para nós, e nós só vamos entender Mateus, Lucas e João a partir daquilo que o jovem Marcos escreveu, dos relatos que ele ouviu, das vontades que ele teve, das coisas que Deus colocou no coração dele. Então, quero te convidar a ficar conosco para entender um pouco mais do Evangelho segundo João Marcos. Para iniciar, eu quero que nós façamos uma breve oração para que o Espírito Santo seja ele a nos conduzir por esse ensinamento, porque o que Marcos compartilhou não foi intenção do coração dele apenas, mas algo que Deus tinha colocado nele. Principalmente Marcos tinha um encargo muito grande de compartilhar a mensagem de Jesus Cristo. Então, de todas as pessoas com as quais Jesus conviveu em seu ministério terreno, de todas aquelas que ele vocacionou, o primeiro a escrever a respeito dele foi João Marcos. Tenho certeza que foi uma obra do Espírito Santo, e nós vamos, nessa mesma perspectiva, orar para que o Senhor possa nos conduzir mais um curso da Escola Bíblica. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra sendo cumprida nos nossos dias, te agradecemos porque o Teu Espírito Santo, ele sempre nos faz lembrar das mensagens de Cristo. E eu tenho a certeza, Senhor, que essa palavra também servia para Marcos, que muitas das coisas que ele viveu foi o Senhor que fez relembrar, mas muitas coisas também foi o Teu Espírito Santo que foi ensinando a ele. E a nossa oração, a minha oração neste dia, é que seja o Teu Espírito Santo a nos conduzir, a nos ensinar e a nos esclarecer as Tuas verdades, Senhor. Assim nós oramos, consagrando esse momento à Tua presença em nome de Jesus. Então, meus irmãos, primeira aula que nós temos aqui hoje a respeito do Evangelho segundo Marcos é uma aula de um panorama. O que é um panorama? Panorama é uma visão mais ampla. Então, quando você tem uma vista panorâmica de algo, você geralmente está num ponto mais alto, né? Então, em Lisboa tem vários miradouros com vistas panorâmicas. Você consegue ter uma dimensão das coisas como elas são. No entanto, é uma visão superficial. Você está você está acima de um prédio muito alto e vê a cidade embaixo, cada casa é um pequeno ponto, cada prédio, cada comércio é um pequeno ponto, que quando você se aproxima pode ser muito maior. Mas a visão panorâmica, ela te dá uma visão completa do cenário. Obviamente que é necessário que você desça desse lugar e passe em cada ponto importante para conhecer exatamente, para ver com detalhes as especificidades, para ver o tamanho, a história do lugar. No entanto, a visão panorâmica é uma visão completa. E a intenção de uma visão panorâmica não é esmiuçar os detalhes, mas proporcionar de uma maneira breve e ampla um panorama geral daquilo que tem se dito. Então, quando nós pensamos num panorama a respeito do Evangelho de Marcos, essa primeira aula não tem intenção de ser exaustiva a respeito dos 16 capítulos que compõem esse livro da Bíblia, mas tem uma função de, em poucos minutos, você saber o suficiente para entender quais as diferenças de Marcos com os outros evangelhos, quais as especificidades de Marcos e por que você realmente deveria dar valor a esse evangelho que é tão precioso para nós. Então, meu convite a essa primeira aula, uma aula panorâmica a respeito de Marcos. Afinal, quem é Marcos? Quem é Marcos? Marcos é um apóstolo, como eu questionei no começo da aula. Marcos era quem? Nós podemos chamar Marcos de evangelista. Então, João Marcos, como é o nome bíblico, né? Nós vamos ver as passagens que ele aparece, ou como ficou tradicionalmente conhecido pela igreja, Marcos Evangelista. Porque a ênfase dele era na escrita do evangelho.
Não era um evangelista no sentido daquele que teve a responsabilidade de anunciar as boas novas para os que não conheciam Jesus Cristo, mas evangelista no sentido de escrever. E evidentemente, né, que a função de alguém que escreveu um material e difundiu para outras pessoas, entregou, ele estava cumprindo o ministério evangelista. Mas o nome evangelista de Marcos vem porque ele relatou o evangelho, não necessariamente porque ele pregou o evangelho através de uma viagem missionária. A função dele é ser Marcos evangelista por causa do evangelho que você tem aí. No entanto, quando você olha na Bíblia, nós abrimos o Novo Testamento. Se você tiver com sua Bíblia em mãos, é um momento bom para evidenciar isso, né, materializar. Quando nós abrimos o Novo Testamento, ele inicia com a genealogia de Jesus lá no Evangelho segundo Mateus. Marcos é o segundo evangelho da Bíblia, é o segundo livro escrito. Por uma decisão, né, de compreensão melhor, porque o Evangelho de Mateus ele é muito denso, ele é muito bem instrutivo, mas se nós fôssemos pensar de uma maneira cronológica, o primeiro evangelho deveria ser o de Marcos. Marcos foi o primeiro a escrever a respeito da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, primeira coisa importante para nós entendermos, Marcos não foi um apóstolo. Segundo, foi o primeiro a escrever o evangelho, mesmo que a Bíblia traga Mateus como o primeiro. O primeiro foi João Marcos, né? Ele tem a responsabilidade de catalogar aquelas informações e provavelmente Mateus, Lucas e João vão se utilizar daquilo que Marcos já tinha escrito. Em maior ou menor grau, Mateus se utiliza mais. Se a sua Bíblia tem concordâncias, você vai olhar que embaixo de cada capítulo, como eu disse, genealogia de Jesus, entre parênteses, vai ter uma referência. Genealogia de Jesus, entre parênteses, Lucas 3. Quer dizer que essa mesma genealogia não está contida em João nem em Marcos. Está contida no livro de Lucas. Se eu for abrir o Evangelho segundo Lucas, eu vou encontrar algo muito parecido. Então, embaixo de cada capítulo, ao exemplo do que eu abri aqui, Mateus 9, está entre parênteses, Marcos 2. O que Mateus disse no capítulo 9, Marcos está dizendo no capítulo 2. E você vai ver como a Bíblia vai se completando. Em Marcos, ele é fundamental principalmente para o Evangelho de Mateus. Se você fizer a função a atividade de ler Marcos e depois Mateus, você vai ver que tudo que é muito importante em Marcos também está no livro de Mateus. Mas vamos seguindo. Quando nós olhamos no slide aqui, vemos que Marcos, ele não foi uma pessoa aleatória naquele contexto de Jerusalém. Ele não estava lá aleatoriamente. Ele era alguém relevante. A família dele era conhecida por Jesus Cristo. E Marcos era filho de Maria e vivia em Jerusalém nos dias de Jesus. Provavelmente tinha sido uma família abastada, né? Porque era uma casa que recebia muitas pessoas e o costume era receber, alimentar as pessoas, poder acolher. Então não era uma casa pequena. Naquele contexto em Jerusalém que boa parte da população tinha problemas financeiros, o fato de você ter uma casa grande sinalizava que você não era uma pessoa que vivia com esses problemas, você não era pobre. E é o que acontece com Marcos. A casa de Marcos foi usada para muitas reuniões, nós acreditamos, né, tanto pela Bíblia como pela tradição. Então, primeiro, um ponto importante é entender que ele não era um discípulo, né, a família dele não era de discípulos simples, né, eles tinham uma condição melhor, o evangelho já tinha chegado até eles. Terceiro ponto aqui do slide, quando Pedro foi liberto, né, da primeira prisão, foi acolhido na casa de Marcos. Pedro vai ser preso e diz assim, olha, avisem Tiago e os irmãos. Eles têm que ir lá informar que Tiago, que agora vai ter uma transição e vai começar a assumir a liderança da igreja em Jerusalém, é comunicado a Tiago que Pedro foi preso, liberto e vai ter uma movimentação separada. E onde essa mensagem chega? Na casa de Marcos, na casa da família de João Marcos. Tiago estava liderando os irmãos na ausência de Cristo, que tinha morrido, né, que já estava ressurreto. Nessa ausência, Pedro vai ser relevante, mas quem vai estar tomando conta é Tiago, já na casa de Marcos. Talvez seja o jovem vestido de lençol na prisão de Jesus. Marcos 14 vai falar naquele contexto muito opressivo que Jesus é preso e vai ser levado para ser julgado. Passa-se um jovem com um lençol. A história vai colocar em dúvida quem foi, né? A tradição não se tem certeza, mas talvez seja Marcos sendo inserido, e Marcos pode ter visto realmente essa cena, né? Já que ele tinha uma certa proximidade, não como um dos 12, mas sabia do que Jesus estava vivendo. Enfim, é uma narrativa. Talvez Marcos aparece realmente ali, talvez seja uma outra pessoa, mas a tradição vai levar em conta que realmente foi Marcos. O que é a diferença de tradição e de uma afirmação bíblica, para a gente ter um adendo? A informação bíblica é o que você olha e encontra aqui direto. Jesus, filho de Maria e José. Ponto. Está direto. A tradição bíblica, ela vai surgir principalmente depois que se encerra a escritura dos livros bíblicos, daquilo que os apóstolos e discípulos comunicavam oralmente. Não está escrito que foi João Marcos que estava nessa passagem de Marcos 14. Diz que era um jovem com lençol. E a tradição daqueles que falavam oralmente
se acredita e afirma que foi Marcos, mas biblicamente não tem como a gente ter certeza, mas a tradição daqueles que viveram aquele contexto e foram passando esse ensinamento vão indicar como se fosse Marcos. Voltando para o slide, Marcos tem uma movimentação muito precisa. Ele acompanhou Paulo e seu primo, né, Barnabé, o primo de Marcos, na primeira viagem missionária. Então, quer dizer, ele teve uma relevância pequena, mas relevante, né? Houve uma relevância pequena, mas existia uma importância dele no contexto de Jerusalém. Quando Paulo vem e é levantado como um apóstolo, aquele que ia pregar para os gentios, ele escolhe Marcos. Quer dizer, Marcos tinha um conhecimento e tinha uma idade nova. Marcos provavelmente não era casado, então seria fácil de levar Marcos. E ele era primo de Barnabé, alguém que também tinha vivenciado aqueles dias. Então Marcos ele vai sair na primeira viagem missionária com Paulo, depois eles vão ter uns desentendimentos, eles vão se separar, e aí lá no finalzinho da vida de Paulo, Paulo fala para Timóteo, traga Marcos, ele é importante para o evangelho, e nesse contexto, que é o que a gente olha no último ponto, Marcos ele vai virar não só alguém próximo de Paulo, né, vai voltar a ter uma relevância, como aí é o ponto central para nós entendermos o evangelho de Marcos, ele vai acompanhar Pedro. Aqui é a diferença de tudo que aconteceu e você tem que ter atenção redobrada. É a tradição que conta, não é na Bíblia, porque a Bíblia se limitou a um contexto anterior. Nós já estamos falando depois da ressurreição de Cristo. Marcos, ele acompanhava Pedro. E a tradição vai dizer que quando Pedro andava por Roma, os gentios romanos, aqueles fora da aliança, e os próprios judeus que havia naquele lugar, eles queriam entender quem era esse tal de Jesus que veio lá de Jerusalém, uma região periférica para o Império Romano. Nós estamos falando da capital do maior império da história, o mais importante. Então a capital do mundo era Roma. Pedro vai pregar lá junto, não junto como enviado, né, mas no mesmo contexto que Paulo. E aí Pedro vai pregando, as pessoas ficam impressionadas, ele relatando tudo aquilo que estava acontecendo, a esperança de uma ressurreição, principalmente essa mensagem muito clara, de um Deus Salvador que enviou o seu Filho. Depois que Pedro pregava para aquelas pessoas, o companheiro dele era questionado, e que mais que esse Jesus fez? Mas o Pedro falou sobre isso e onde aconteceu? E as pessoas não conseguiam ter acesso direto a Pedro, mas perguntavam para um companheiro dele o que estava acontecendo. E Marcos contava a história do que ele viu, do que ele vivenciou e do que ele ouviu a partir de Pedro, que era muito mais próximo de Cristo. Dessa intenção de ter uma mensagem clara para aqueles que tinham interesse em ouvir a pregação de Pedro, Marcos vai decidir escrever um texto. Então Marcos vai se reunir provavelmente com Pedro, vai trazer outras informações, vai ter contato com outras pessoas, vai fazer um compilado por um esforço muito grande e ele escreve o Evangelho segundo Marcos. Então Marcos, ele não foi um apóstolo, mas ele conviveu com Pedro, que ministerialmente naquele contexto de Jesus foi um dos principais apóstolos, né? Foi mais relevante para o ministério. E a partir das memórias de Pedro e do que Marcos investiga, ele escreve o Evangelho segundo Marcos. Se nós olhássemos em comparação com os 4, ele é o Evangelho que tem menos capítulos, ele só tem 16. Se nós olhássemos de um ponto de vista da escrita, ele foi escrito em grego, o uso das palavras foi muito simples, porque Marcos não era completamente fluente em grego. Então era o esforço de Marcos, no limite da possibilidade, de comunicar Jesus Cristo, não só para Roma, mas para todo aquele ocidente, de pessoas que não viram o que Jesus fez em Jerusalém. Era como se talvez você falasse inglês, um inglês intermediário, e fosse para uma região, não sei, uma região muito longe, onde lá se falava inglês, mesmo não sendo a língua natural do país. E o modo que você tem para comunicar com aquelas pessoas era com o teu inglês intermediário. Então você escrever sobre Jesus Cristo do jeito que podia. Isso nos ensina que nós devemos estar preparados para servir Jesus Cristo, mesmo se nós não tivermos condições de fazer isso. Marcos não foi fazer uma escola de formação doutrinária no judaísmo para entender as mensagens de Cristo, nem se aprofundar no conhecimento do grego ou talvez do latim para comunicar. Não, Marcos fez o que dava. Se nós compararmos Marcos com Mateus, Mateus é muito mais bem escrito. Se nós compararmos Lucas, que é a excelência da escrita do Evangelho, o de Marcos está muito aquém, mas o primeiro foi Marcos. Só houve Mateus, Lucas e João porque Marcos escreveu, mesmo sendo o Evangelho com algumas limitações textuais. Mesmo sendo o Evangelho até com limitações de informações, Lucas tem muito mais informações sobre Jesus, porque a pesquisa foi mais aprofundada, ele teve mais tempo. Mas o ensinamento que nós temos que aplicar para a nossa vida é que
Marcos fez com o que ele tinha. Ele não hesitou de falar sobre Jesus. E quando nós olhamos indivíduos como Paulo, como João, que tem a última revelação, como Lucas, que estava muito mais próximo de Paulo, nós entendemos que eles só puderam fazer o que Marcos iniciou, que era falar sobre Jesus. Seja numa carta, né, como Paulo fez, como Pedro veio fazer também, ou seja nos evangelhos. Todos eles vieram a partir desse legado de Marcos. Por isso que é extremamente importante. Talvez você tenha desconsiderado Marcos algumas vezes, porque ele é muito mais simples. Mateus é o que inicia, que tem mais informações, são 28 capítulos. Lucas tem mais detalhes, João é uma visão diferente, Marcos às vezes vai ficando de lado. Mas eu quero te convidar a pensar de uma maneira diferente e ver como ele é relevante para nós. Então esse é Marcos, companheiro de Pedro, primo de Barnabé, quem acompanhou Paulo na primeira viagem missionária, quem voltou a encontrar Paulo no final da vida e a família que, de certa forma, recebeu alguns encontros de Jesus em Jerusalém. Marcos, ele não se limita ao contexto de ficar em Roma. Pedro vai morrer, Paulo vai morrer e a movimentação de Marcos continua. Marcos ele vai pregar no Chipre e em Roma, né? Ele vai pregar em Roma, ele prega em Roma, como eu expliquei. Depois ele vai para regiões como Chipre, que é mais embaixo ali, mais um pouco embaixo também da Grécia, até que ele vai ter uma expressão relevante lá no Egito. Marcos vai para a cidade mais movimentada do Egito, uma das, sei lá, 5, 6 cidades mais movimentadas do mundo naquela época, um centro cultural e comercial que estava cheio de judeus, porque costumeiramente os judeus, quando tinham problemas naquela região ali de Israel, da Palestina, eles iam para o Egito, que era uma terra mais rica, mas essa cidade era uma metrópole daquela época. Marcos vai para Alexandria. A Alexandria é um lugar onde veio a ser traduzida os escritos, né, do Antigo Testamento para o Novo, a Septuaginta, né, em grego, e Marcos vai para aquele lugar e ele começa a ter discípulos, a pregação de Marcos cresce, ele vai ser perseguido, vão amarrar Marcos por uma determinada revolta, amarram Marcos a uns cavalos, eles arrastam Marcos pela cidade inteira, Marcos vai ficar preso e vai morrer martirizado, provavelmente em 74 depois de Cristo. Ele no cárcere ele vai morrer depois de ter sido torturado. Só que como você vê essa imagem aqui do lado, tem uma igreja. Essa igreja aí não é dos dias de Marcos, mas ela foi construída numa igreja que Marcos pregou. Marcos ele vai ter um grupo de discípulos, ele vai formar uma pequena igreja que vai dar origem à igreja ortodoxa copta. Então nós olhamos assim, no contexto de Portugal, a igreja mais expressiva é a igreja católica. No Brasil nós temos a igreja católica, mas temos a presbiteriana, a Assembleia de Deus, é a maior denominação evangélica. Quando nós olhamos para a região do Egito, a principal igreja cristã é a igreja copta. É um pouco diferente da católica, da evangélica, nós não vamos aprofundar nesse sentido, mas para dizer que Marcos deixa uma igreja lá, deixa um legado, e até hoje é a principal igreja do Egito, uma das maiores igrejas do mundo, né? O evangelho mantém-se aceso no meio de uma região árabe por causa dessa igreja. E nessa localidade, ali em Alexandria, onde tem essa igreja que é mais recente, foi onde Marcos foi pregar. Marcos é considerado o principal santo também para os coptas. Quando nós olhamos para o Evangelho, e se atente aqui ao slide, para nós entrarmos em detalhes, a autoria do Evangelho de Marcos é desconhecida, mas como a gente sabe que é Marcos? É desconhecido porque o primeiro versículo diz, princípio do Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Não está dizendo eu, Marcos, relatei, não tem nada escrito a respeito disso. Então a autoria, como outros livros bíblicos, né, como principalmente do Antigo Testamento, no caso de Hebreus, não tem autoria clara. A pessoa não está falando eu saúdo vocês, Marcos não está colocando uma assinatura final, nem uma apresentação no prefácio. Mas não tem problema, esse é um livro de Marcos, foi atribuído pela igreja, então uma tradição que nós cremos, né? Ele participou da primeira viagem de Paulo e futuramente veio acompanhar Pedro. 1 Pedro 5,13 tem uma alusão a Marcos. Aquele que se encontra na Babilônia, também é Eleida, manda salvações. Pedro está concluindo a mensagem, né? E o mesmo faz o meu filho, Marcos. Pedro não era o pai natural, biológico de Marcos, mas como ele acolhe aquele jovem que queria ser missionário, ele desenvolve um relacionamento espiritual. Pedro exerce uma paternidade espiritual para Marcos, ele vai acompanhar Marcos ao ponto que provavelmente Marcos decorava a pregação de Pedro e teve legalidade espiritual por essa proximidade e uma legalidade terrena por compreender a função de Pedro para desenvolver o evangelho a partir dos relatos. Grosso modo, esse evangelho de Marcos nós estamos falando, nós poderíamos ver como o evangelho de Pedro segundo Marcos, porque Marcos complementa as informações que Pedro fala para ele. Então, é desse relacionamento que nós estamos falando aqui. Foi o primeiro evangelho a ser escrito, provavelmente ali entre 64 e 70 depois de Cristo, partindo da motivação de Marcos em compilar os relatos de Pedro durante seu período em Roma.
por descrever Jesus para um público não judeu, ou seja, um gentil, sobretudo os romanos daquela localidade, não fez grande uso de elementos da tradição judaica. Por isso, quando você olha para Marcos, você vê esse slide aqui, ó. Qual o propósito? Jesus como servo sofredor. Marcos ele não está entrando em discussões teológicas quanto ao judaísmo. Se você já leu o Evangelho de Mateus, você vai ver que Mateus escreve para os judeus. Mateus está falando, Jesus é o rei, Jesus é o rei, Jesus é o rei davídico. Olha, eu vou fazer uma genealogia de Jesus. Mateus começando o Evangelho. Uma genealogia de Jesus, porque os judeus já leram crônicas, e crônicas começam com uma genealogia dos reis. Crônicas está falando de quem, primeira Crônicas? Do maior rei de Jerusalém, o maior rei de Israel, Davi. Agora Mateus vai escrever o evangelho falando do maior rei de Israel, o maior rei do mundo, Jesus Cristo. Há um paralelo muito nítido e fácil de fazermos entre 1 Crônicas e o evangelho de Mateus, porque era uma mensagem para os judeus. Marcos não. O que adianta Marcos falar de guardar o sábado, Marcos falar da Páscoa em detalhes? Não era, ele estava falando para os romanos. Os romanos não tinham preocupação nenhuma com os judeus daquela época. Então, o que Marcos pensa? Como é que vai se eficaz essa mensagem? Olha, eu vou falar de um Deus que sofre e de um Deus que opera curas, milagres, sinais e prodígios. A escolha de Marcos é colocar Jesus como servo sofredor, como aquele que serve e aquele que sofre, aquele que trabalha em função das pessoas. Era mais fácil para um gentil compreender. Olhando para o slide, ó, seu relato mostra um Jesus dinâmico, movimentando-se por várias cidades e o evidenciando como alguém que viveu para servir e resgatar pessoas. Biblicamente é uma ressonância de Isaías 53, que é a primeira evidência profética que nós temos que o Filho de Deus haveria de ser um servo sofredor. Se você já leu Marcos, tem essa destreza com esse evangelho, ou vai ler motivado por essa aula, comece lendo esse capítulo de Isaías. Leia Isaías 53, que você vai entender que o Evangelho de Marcos é o detalhamento daquilo que foi profetizado em Isaías 53. Esse é um panorama de a finalidade da escrita de Marcos. Quando nós olhamos de uma maneira detalhada, nós vemos algumas características que diferenciam Marcos dos demais evangelhos. Nós podemos citar várias, mas vamos destacar 4. Primeira é a brevidade. Como falei para vocês aqui, ó, o Evangelho de Marcos é apenas esse pedaço aqui. Muito pouco, mas foi o primeiro a ser feito, né? É o evangelho mais curto no relato e simplicidade, ele é objetivo na escrita. Então pense, você que não é um grande conhecedor da Bíblia, tem grandes revelações espirituais, tem uma imensidão espiritual, você não é isento de pregar o evangelho, porque Pedro sabia mais, Paulo sabia mais, João sabia mais, mas o primeiro a escrever foi Marcos. Então, Marcos pode-se dizer que ele não foi necessariamente pouco aprofundado, ele foi objetivo. Deus colocou o que era suficiente para os romanos ouvirem a respeito de Jesus Cristo a partir de Marcos. Segundo ponto, vamos acompanhar. Apresenta Jesus como alguém poderoso em suas ações. Alguém que não era um profeta apenas, não era só um líder religioso, não era só um guia espiritual. Jesus não era como alguém que aparece por aí pregando alguma novidade de vida. Não, Jesus era poderoso em suas ações. Por isso que Marcos vai colocar, principalmente na primeira parte do livro, Jesus fazendo milagres, Jesus transformando água em vinho, Jesus acalmando a tempestade. Isso ia chamar a atenção de qualquer um. Nós temos certeza disso e é o que acontece nesse ponto 2. Terceiro, a organização que destaca a proximidade do narrador com os fatos, o que indica que tenha sido realmente o intérprete de Pedro. Marcos está relatando coisas que ele não viu exatamente. Marcos está falando da transfiguração e ele não estava lá na transfiguração. Então isso vai nos colocando, olha, alguém que estava direto com Jesus comunicou para ele. Porque assim, claro que Deus poderia ter revelado aleatoriamente para ele, mas Deus talvez quis que ele recebesse a mensagem de Pedro e difundisse. Que a voz de Marcos fosse mais longe que a voz do próprio Pedro, né? Que a escrita de Marcos tivesse um alcance maior. Então provavelmente ele acompanhou alguém de uma maneira mais perto e a tradição vai nos mostrar que foi Pedro. Quarto ponto. Do seu livro popularizou-se o termo evangelho como um tipo de livro acerca do relato das boas novas de Jesus Cristo. Tanto que ele começa, tudo que Marcos tem para dizer, capítulo 1, verso 1, ele diz, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio, início do evangelho. Marcos também deve estar fazendo uma analogia ao Gênesis, né, que Moisés coloca, né, no princípio, Deus vai iniciar no começo da criação, quer dizer, o contexto ali da criação do universo. Já Marcos vai falar, olha, não vou começar um novo mundo.
sabe? Moisés relatou o mundo que nós vivemos, passado. Eu vou relatar um novo mundo que está acontecendo, uma nova criação, que é o Evangelho de Jesus. O termo Evangelho mesmo se respeita a uma boa nova. Esse termo foi usado originalmente, a primeira referência bíblica não é Marcos. Mesmo que seja do Evangelho, o primeiro seja Marcos, é Paulo na escrita aos Gálatas, ali em 55 por aí depois de Cristo. Então, o primeiro cristão a usar Evangelho como a mensagem de Cristo, a boa nova a ser propagada para as nações, foi Paulo, no livro de Gálatas, mas Marcos vai pegar isso e vai dar o nome do livro. Então, o Evangelho tanto é a boa nova que Paulo pregou, como o livro que Marcos escreveu. Atenção, a mensagem propagada de Jesus e a mensagem relatada de Jesus. É esse nome de evangelho que Mateus vai concordar a Lucas e João. E nós acreditamos que esses são os evangelhos realmente verdadeiros, né? E é essa analogia que Marcos vai fazer no primeiro capítulo. Agora, para a gente avançar aqui no nosso estudo, nós vamos analisar de uma maneira mais atenciosa Marcos 10, 45. Essa é a segunda parte dessa aula do Panorama. Se você tem sua Bíblia em mãos, eu convido você a abrir. Talvez a sua versão seja diferente da que eu tenho usado, mas abra em Marcos 10, 45. É a síntese. Claro que tem muitas coisas importantes nesse evangelho, mas talvez essa é a passagem que mais reproduz o interesse de Marcos em nos comunicar algo. Marcos 10, 45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem, está falando a respeito de quem? De algum profeta, de Elias? Não, Jesus Cristo, né? Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele está falando da finalidade de Cristo, que não veio para ser servido, mas veio para servir, para trabalhar em função de alguém, dando a sua vida para resgate de muitos, de uma troca. Jesus morreu para que outros fossem salvos. Então, quando nós olhamos aqui, dividindo Marcos 10, 45 em 2, nós vamos olhar essa primeira parte, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha lá embaixo. Jesus enquanto servo, ou seja, aquele que serve a alguém ou a algum propósito. E tem um mapa para você ter uma ideia. Quando nós olhamos a movimentação de Jesus, nós podemos dividir ao meio aquela região da Palestina. A parte central para o sul, Jerusalém, onde Cristo vai morrer, onde está o templo e Cristo vai pregar no templo, vai lidar com os saduceus. Aquela região mais efervescente política se contrastava com a região norte, de onde Cristo tinha crescido. Cristo, sim, Jesus ele é a tribo de Judá, daquela região do centro para baixo, mas ele vai crescer no norte, na Galileia dos gentios, um lugar longe dessa discussão política que era comum para os fariseus e para os saduceus. Sim, havia pessoas devotas no norte, né, lá na região da Galileia, mas não tinha tanto problema político. É a mesma coisa, diferença de viver no interior e viver na capital. No interior as coisas são mais fáceis, mais simples, a vida é mais morosa, não se tem tanta informação. Na capital é mais efervescente. É como se Jerusalém fosse a capital. Não era a capital administrativa para aquele contexto, né? Os romanos tinham dominado, isso era Cesareia, mais acima, mas era a capital religiosa. Na Páscoa, os judeus não iam para Galiléia, nas Páscoas, os judeus iam justamente para Jerusalém. Mas Jesus, principalmente nos 9 primeiros capítulos, né, do 1º ao 9, ele vai estar na região norte e ele vai fazer a base do seu ministério em Cafarnaum, aos pés do mar da Galileia. Jesus não está lá no templo, ele vai algumas vezes para Jerusalém, mas esse é o cerne. Jesus servindo, então, essa primeira parte ali de Marcos 10, ele também dita o primeiro bloco do Evangelho de Marcos. Você pode dividir o Evangelho de Marcos do 1 ao 9 e do 10 ao 16. Do 1 ao 9, ele mostra Jesus como servo. E essa primeira parte também é a primeira parte de Marcos 10. A movimentação de Cristo está centrada na Galileia. Ele está falando com aqueles judeus que moravam também num lugar que estava muito difundido outras religiões, outra mentalidade, a Galileia dos gentios, e a facilidade que ele tinha pelo mar da Galileia e se deslocar de um lugar para o outro. Ele entrava no barquinho, saía de Cafarnaum e ia, sei lá, vamos para outro lugar, ia para Tiberíade, ele ia para Betsaida, ele se movimentava muito mais que a pé. E outra, quando nós olhamos o mapa daquela região, o único lugar entre, de repente, a Babilônia, a Síria e o Egito que tinha água era o Mar da Galileia. Por isso que Israel sempre foi relevante até nos tempos do Antigo Testamento, quando não tinha mensagem de Cristo. Os povos do norte, os sírios, os babilônicos, os caldeus, né, eles tinham que ir para o Egito para fazer guerra ou comércio. Ou os egípcios tinham que subir
para atacar esse povo ou comercializar. O único lugar que você podia parar para beber água, que dava para realmente suprir a sede de um exército, dava para você colocar uma instalação, fazer uma guarnição, fazer alguma coisa, era na Galileia, que a água era potável, né? E depois tem o Rio Jordão, que vai correr mais para o outro lado. Mas enfim, é desse lugar central, um centro para aquela toda localidade que Jesus vai pregar. E como uma visão panorâmica, esse primeiro bloco, do 1º ao 9º capítulo, ele traz muitas das palavras e dos sinais de Jesus. Como nós podemos descrever aqui, por exemplo, o que nós encontramos de Marcos do 1º ao 9º capítulo. Jesus libertando um homem possesso no 1º capítulo, curando a sogra de Pedro, curando o paralítico, curando o homem com a mão atrofiada, acalmando uma tempestade, curando o endemoniado, né, libertando ele, multiplicando pães, curando um surdo gago, né? Multiplicando os peixes novamente, e no final ali do 9º capítulo, curando o menino endemoniado. Então, essa primeira parte aqui do Evangelho de Marcos, olha na sua Bíblia, essa primeira parte é muito de Jesus servindo. Ele é um servo, ele vai e transforma. Você só vai ser servo para alguém quando você mudar a vida da pessoa. Você está parando ali no estacionamento da igreja, vê alguém que não consegue estacionar um carro. Você dá um tchau para ela, você foi simpático. Você der uma boas-vindas, você foi educado. Mas você só vai estar servindo ela quando você der uma direção para onde ela estacionar ou pegar o carro dela e estacionar. Você só vai ser servo quando você evidenciar o seu serviço de maneira prática. Jesus não disse que ele era servo de todo mundo, ele praticou. Quando é que Jesus está dizendo que eu nasci para ser servo de Pedro, de Tiago? Nenhum. Jesus estava praticando. E é isso que os 9 primeiros capítulos de Marcos vão mostrar. Jesus servindo todas as nações que estavam naquela região. Servindo em quem estava demoniado para curar essa pessoa, a sogra de Pedro. Servindo quem era de fora da aliança. Indiscriminadamente, Jesus servia. Por isso que nós vemos no Evangelho de Marcos que dos 35 milagres realizados por Jesus, ele relata 18. É muito milagre para poucos capítulos dessa maneira. Tem muito milagre sendo relatado. Mateus e Lucas vão relatar mais milagres, mas pela quantia de páginas, a porcentagem, né, de milagres mais relatados é pelo próprio Marcos. Quando nós olhamos aqui, então, a segunda parte ali da passagem de Marcos 10:45, entendemos que o primeiro é Jesus como servo. Lembra qual a face de Jesus que é evidente pelo Evangelho de Marcos? Servo sofredor. Os 9 primeiros capítulos como servo, dos 10 ao 16, o seguinte agora como sofredor. A narrativa a partir do 9º capítulo para o 10º, ela começa a diminuir sobre Jesus servindo, Jesus gastando tempo para Jesus agora cumprir a profecia e a responsabilidade dele realmente de ser entregue na cruz. Tanto que no capítulo 10º, ó, tem aqui no verso 32, né? Jesus prediz novamente a sua morte e sua ressurreição. Jesus já está transicionando a responsabilidade dele para aquilo que vai ser concluído lá no final do livro. Olhando para o slide, aqui Jesus é apresentado enquanto um sofredor, ou seja, aquele que padece e sofre por alguém ou algum propósito. Jesus não só morreu por aquelas pessoas, não só morreu por nós, mas morreu por um propósito divino que é muito maior que a nossa vida. Jesus morreu por você, morreu por mim, pela nossa família, mas morreu por um propósito que nos envolve, que é muito maior que a nossa própria vida. Se você olhar o mapa que tem ali, ele traz mais localidades agora. Olhando ele com detalhe na parte laranja, olha, ali era Galileia, onde eu estava falando que Jesus inicia o ministério dele. Só que agora a gente vai para a parte azul. Aqui embaixo, onde está escrito ali Judéia. Um pouco embaixo de Judéia está Jerusalém. E Jesus vai sair. No final do Evangelho, do capítulo 9, ele vai começar a vir para Jerusalém, para o lugar que ele tem que morrer e cumprir as profecias, né? E resgatar todos nós na cruz. Jesus sofrendo ao entregar a sua vida e os resultados da sua obra. Qual foi a relevância disso, né? Do 10 ao 16 vai ficar claro. A centralidade dessa parte do evangelho é Jerusalém, é a Judéia, não mais a Galileia, onde a mensagem estava sendo difundida. Agora, o local onde a profecia estava sendo cumprida, precisava ser em Jerusalém, precisava ser no templo. E a visão panorâmica, o que mais Marcos mostra são os sofrimentos de Cristo. Mais do que as palavras ditas e os sinais apresentados, agora é o sofrimento. Quando nós olhamos, então, para esse restante de Marcos 10:45, que fala sobre Jesus servindo para resgatar muitos, nós olhamos, então, para o capítulo 10º em diante, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e nós vemos essas informações ali. Jesus prediz a sua morte e ressurreição logo no capítulo 10º, entrada triunfal em Jerusalém, ele purifica o templo, expulsando os vendedores de lá.
ele foi questionado por fariseus, herodianos, saduceus e mestres da lei, ele é sabatinado, ele profetiza sobre as perseguições que os discípulos haveriam de sofrer, ele se entrega no Getsêmani, foi julgado no Sinédrio, julgado por Pilatos e pelo pretório, foi crucificado, morreu na cruz, sepultado, ressuscitou e comissionou os discípulos. Veja que há uma diferença muito grande entre essa segunda parte do Evangelho de Marcos e a primeira, onde Jesus é muito, não digo afetivo no sentido negativo, mas é muito acessível. Ele compartilha o reino, ele fala parábolas, ele aconselha, ele chora, ele abraça, ele está com as pessoas, ele está em paz na Galileia. Mas quando ele discerne o tempo de descer para Jerusalém, é como se ele deixasse de ser um jovem galileu, o filho de Deus que estava compartilhando as verdades, e agora ele assume um encargo completamente profético, fala, eu vou para Jerusalém morrer. Então, eu já curei, agora é o momento de consumar uma profecia, eu já ressuscitei, eu já libertei, eu já aconselhei, eu já dei destino para as multidões, agora eu vou cumprir a profecia do meu Pai, eu vou descer para Jerusalém. E essa transição, essa descida geográfica, ela vai mostrando também um aprofundamento da violência, do sofrimento. Então, assim, a gente talvez, como acontece com os discípulos, seguiria muito bem o Jesus lá da Galileia, que nós víamos os sinais, os milagres, o Jesus que reunia e falava livremente, só tinha um fariseu ou outro incomodando ele, nós seguiríamos muito fácil. Mas agora esse Jesus que desce, Jesus de tomar a cruz, de ser perseguido, como ele mesmo vai anunciar aqui, né? Profetizou sobre as perseguições que os discípulos haveriam de sofrer, Marcos 13, agora fica difícil ser seguidor de Jesus. Enquanto a gente está no culto, a celebração é linda, é fácil. É o Jesus da Galileia que promove milagres. Mas e depois o de padecer? O Jesus da segunda-feira de cumprir as profecias, de cumprir um encargo, de olhar e renunciar ao pecado, de estar sozinho, porque a multidão não seguiu Jesus, não. Multidões seguiam, mas a mesma multidão que vai acompanhando ele ali no Mar da Galileia, não é ela que desce para lá. Os discípulos vão descer, vão formar outras multidões, evidentemente algumas pessoas descem, mas não é a mesma motivação. Vai ser mais complicado. E Jesus vai realmente se entregar e comissionar aqueles poucos que sobram para pregar o evangelho e difundir entre as nações. Nós vamos avançar então para o final aqui com a conclusão mesmo, né? Do próprio Evangelho de Marcos, depois desse contraste entre Marcos do 1 ao 9, do Marcos dos 10 ao 16. Agora Marcos no capítulo 16, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E aí eu vou ler para vocês aqui o finalzinho, se você quiser abrir sua Bíblia, Marcos 16, 19, diz assim, 19 e 20, né? O final, a última passagem. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à destra de Deus. Isso vai testificar na visão que Estevão tem no livro de Atos. Quando ele está sendo apedrejado, ele olha e vê Jesus na sua glória à destra, quer dizer, ao principal lugar de governo. Destra é um lugar físico, mas também é um lugar simbólico, porque todos os reis eles tendem, né, a maioria, a governar pela direita. Então, o que é mais importante está na direita. Jesus é o mais importante para Deus, está à sua destra. Sentou-se à direita de Deus e foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Quer dizer, a autoridade que estava em Cristo foi transicionada para os discípulos. Não quer dizer que Cristo deixou de ter essa autoridade, mas ele vocaciona os discípulos para continuarem a única obra que ele deixou incompleta em seu ministério. Jesus completou tudo que ele podia de um ponto de vista espiritual, mas existia uma obra que ele escolheu ser incompleta para que nós pudéssemos completar até o dia do retorno dele, e é sobre isso que fala Marcos 16, 19 e 20, que é a obra do discipulado. Ele está testificando que aqueles que são seguidores e discipulam os outros são acompanhados pelo Senhor e têm autoridade espiritual para reproduzirem os seus feitos. Então veja, essa palavra de Marcos, ela deveria ter reticências e continuar na nossa vida até hoje. Então nós que vimos Jesus, né, espiritualmente, no sentido figurado, nós que recebemos ele, temos uma função de ser seus seguidores, de discipular, completar a obra inacabada de Jesus, não por incompetência, mas por transicionar de um legado até o dia que ele voltar e nos governará fisicamente. Então veja, nós deveríamos ser encontrados aqui em Marcos 19, 20, daqueles que testemunharam a respeito do servo sofredor Jesus Cristo, nesse evangelho que é tão simples, mas também é tão profundo e que é um convite para que cada um de nós
naquilo que nós podemos não saber tão profundamente, nós não temos tantas capacidades, nós sim podemos ser eficazes, ser eficientes e transformar o mundo, assim como Marcos, um jovem muito simples que dominava não muito bem o grego, que acompanhava Pedro, né, porque talvez gostava de servir ele, não porque carregava uma mensagem muito forte, mas entendeu um contexto profético, retirou aquilo que era de Pedro, escreveu, ampliou fazendo pesquisas e difundiu no mundo. E hoje eu e você temos acesso a isso daqui porque Marcos escreveu, se dedicou a isso, né? E depois vai ser martirizado, vai ter toda aquela morte gloriosa para os mártires do primeiro século. Então eu agradeço a sua presença e já fico com o convite. Nós teremos uma segunda aula com uma continuação dessa, um complemento a respeito do ensino, o ensino de Jesus contido no Evangelho de Marcos. Eu te aguardo na próxima aula para nós encerrarmos esse curso muito breve a respeito do breve Evangelho de Marcos. Deus abençoe e muito obrigado pela sua presença.